Pela tribuna livre, vereador subtenente Quinâncio, dispõe do tempo regimental de 10 minutos só a falar. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, público que nos assiste nas galerias, imprensa, população. Fazer parte do Poder Legislativo é um grande desafio e uma grande responsabilidade. São muitos interesses, além dos interesses grupo, meu caro amigo vereador Jailton, seleto público que aqui está, entre eles colaboradores da empresa Cidade Pedra, além dos interesses de grupo, nós temos interesses, preocupações individuais, que são todos legítimos. A verdade é uma só. Nós não temos como atender a todos. Aceitar uma situação significa negar várias outras. E sempre fica aquela ideia. Decidimos o melhor? Tomamos a melhor decisão? Por isso a necessidade do colegiado. Por isso que mandar sozinho é muito complicado, porque nós temos que ouvir a todos. Dito isso, falo da minha preocupação com o transporte coletivo da nossa cidade. Fruto, a meu ver, de decisões equivocadas tomadas no passado, a concessões fora da razoabilidade, a meu ver, nós temos hoje um sistema de transporte coletivo que não é viável do ponto de vista econômico, assim têm dito os entendidos dessa matéria. Os editais que têm sido feitos sempre se apresentam vazios, ou seja, não há interesse. Mas o nosso povo precisa de transporte. Precisamos fazer alguma coisa. E isso me preocupa. Por quê? É uma concessão pública, pertence ao município. E que hoje está entregue a uma companhia que não participou das licitações porque diz que é inviável, que pleiteia um incentivo municipal, ou seja, são os cofres do município. Eu já defendi nessa casa que se desse vazio mais uma vez a licitação, nós teríamos que partir para uma empresa pública municipal. Talvez seja a melhor opção. Se é algo que não dá lucro, se não dá prejuízo, o município precisa assumir. Precisa assumir, sim. A meu ver, e se eu fosse o prefeito, aí estão os colaboradores da Cidade de Pedra, mas eu estou deixando muito claro isso. Se eu fosse o prefeito, eu encaminharia essa casa, projeto de lei, criando uma empresa pública municipal para assumir esse transporte. É evidente que a seleção para ocupar esses cargos seria do material humano que nós temos hoje disponível na cidade, em sua maioria já coladores, nos termos, claro, que a lei determina. O que nós não podemos é ficar refém, ano após ano, e os senhores também, dessa situação. Isso me preocupa e o meu posicionamento a respeito dessa situação é muito claro e eu fico feliz da presença dos senhores hoje, porque sabem em loco como pensa esse 1/21º do Poder Legislativo. Aliás, conversando com os meus colegas do PSDB, esse também é o pensamento, pelo menos em conversa, dos meus colegas. Precisamos fazer alguma coisa. Solidarizo com a apreensão de todo e qualquer profissional, ainda no momento de crise que vivemos, mas entra naquela situação que eu havia dito.
Nós precisamos tomar decisões que vão impactar toda a sociedade, em que pese a pressão desse ou daquele grupo, dele ou daquele interesse, mas nós temos que responder por isso. Então, esse é meu posicionamento acerca dessa situação do transporte coletivo e, para mim, essa é a única solução viável. Claro que se alguém apresentar uma outra solução melhor e viável, claro que eu estou aí para apoiar, mas do que eu pude estudar sobre o caso, eu não vislumbro uma outra possibilidade nesse momento. Uma coisa que me preocupa também, porque a próxima eleição é municipal, o alto grau de populismo que nós temos assistido nas redes sociais, nas conversas do ZAP. Senhores, senhoras, o populismo é perigoso. Aquele que fala o que todo mundo quer ouvir é extremamente perigoso. Aquele que só aponta problemas, mas não diz qual é a solução, é extremamente perigoso. Ah, isso aqui está errado, está errado, está errado. Está errado, então como é que a gente arruma? Quem que está errando? Diz que está errado, mas não diz o nome do santo que está errando. Estranho, né? Diz quem é que está errando. Isso aqui está errado porque fulano está trabalhando mal. Então a gente tem que começar a fazer essas leituras. O cara joga para o alto, isso aqui está ruim. Está ruim, mas e aí, como resolve? Nós estamos aqui para tentar buscar soluções. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque muitas das vezes fala-se em desfavor desse ou daquele que pertence à administração pública ou ao poder legislativo, mas te dá soluções. E isso é preocupante. Penso que é algo extremamente preocupante e que a sociedade precisa refletir a respeito. Cuidado com o sujeito populista. Esse cara que só aponta os problemas. Esse cara que só fala o que aquele grupo quer ouvir. Exemplo. Se eu subo aqui e digo, olha, Cidade de Pedra, eu estou com vocês, está tudo certo. Não é bem assim. Estou por quê? Qual é a solução? Então temos que tomar cuidado para que nós não sejamos utilizados por esse ou aquele interesse. Vale para o asfalto também. Todo mundo quer asfalto na porta de casa. E quando está tudo pretinho, CBOQ e TSD parece a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se fosse, o preço era o mesmo. Então nós temos dois tipos diferentes de refrigerante. Não vou aqui fazer publicidade. Eles são exatamente iguais, quando eu olho de longe. Mas um começa com P, o outro começa com C. Os dois são refrigerantes de cola. Agora, a verdade é uma só. O que começa com C é o que começa com C. E o que começa com P é o que começa com P. E quando você compra a granel, os preços são diferentes. Não são iguais. Se fossem iguais, não são. Isso a gente tem que pensar. É algo que me preocupa. E nós aqui temos que reverar isso, essa preocupação. Não sou unanimidade, nunca fui, e eu não vim aqui para ser unanimidade. Eu penso que até que acabe esse mandato, eu estou aqui para tentar fazer um pouco diferente. Que confiaram em mim, esperam isso, e isso eu venho fazendo desde o primeiro dia do meu mandato. Por isso que muitas das vezes as pessoas se surpreendem com as minhas decisões. O senso não norteia as minhas decisões. Estejam certos disso. Por fim, a calamidade de Brumadinho deixa claro a necessidade de quem é responsável assumir a sua responsabilidade. Engenheiros, técnicos, homens de Estado, homens e mulheres de Estado, com funções de Estado, de fiscalização, assumam a sua responsabilidade. Achei ótimo ver aqueles engenheiros sendo presos na noite de ontem, na manhã de ontem.
profissional, técnico, que não assume a sua responsabilidade, que não honra aquilo para qual jurou, tem que ser preso, tem que ser responsabilizado. 1 minuto para a conclusão. Tem que ser preso, tem que ser responsabilizado e todo o tempo ter claro, a sociedade tem que pôr claro que o sangue de todas aquelas vítimas estão nas mãos de maus profissionais, sejam eles públicos ou privados. O destino tem que ser a prisão exemplar, cerceamento de liberdade ao mau engenheiro, ao mau técnico, ao mau servidor. Muito obrigado.